Paz, povo de Deus, tudo bem? Paz, povo de Deus, tudo bem? É o culto da vitória, não é? Dá um glória a Deus forte aí para Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Quero louvar a Deus pela oportunidade que me é dada pelo meu pastor, Jeová de Aquino. Louvar a Deus pela vida dele, do Márcio, da família, pastora Virgília, todos desta família abençoada. Louvar a Deus pela Igreja Batista Ebenezer da quadra 120. Estamos aí para glorificar o nome do Senhor. Louvar a Deus pela oportunidade de estarmos aqui em casa. Essa também é a minha casa. Quantos acharam em Atos dos Apóstolos, capítulo 4? Quantos acharam? Diga amém bem forte. Em nome de Jesus. Vamos ler alguns textos e se você puder deixar aberto, porque vamos discorrer alguns textos aí no tempo que eu tenho, tá bom? Vamos lá, versículo 1. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Versículo 2. Perturbaram-se muito, diga perturbaram-se muito. Perturbaram-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Versículo de número 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses a quase 5.000. Versículo de número 7. Pondo a Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder? Com que poder? Ou em nome de quem fizeste isso? Verso 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo, e vós, anciãos de Israel. Versículo 13, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Eles haviam estado com Jesus. Amém, igreja? Acho que a gente pode ler mais um, versículo 19. Responderam, porém, Pedro e João: julgai vós, se é justo, diante de Deus, obedecer antes a vós do que a Deus? Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém, igreja? Glória a Deus. Bom, orando ao Senhor e pedindo direcionamento a Deus, diante do convite que me foi feito. Já tem muito tempo que esse convite foi feito, hoje pela manhã. e orando ao Senhor, o Senhor tem falado comigo muito acerca de posicionamento. Diga posicionamento. Deus tem falado muito acerca de posicionamento com a minha vida. Eu acho que para se manter uma vida cristã ao longo dos anos, posicionamento é o segredo. Diga para o seu irmão aí, posicionamento. Eu acho que quando toda pessoa se posiciona, algo diferente acontece na vida dele. Algo acontece na sua família. Algo acontece na sua história. Tudo depende de posicionamento. Não adianta entrar numa igreja e sair de uma igreja, se não houver posicionamento, não há resultados no reino espiritual, não há resultados no reino material, não há qualquer resultado. Nós vemos aqui agora há pouco a irmã contando um testemunho, falando sobre uma palavrinha chamada obediência, que nada mais é do que posicionamento. E eu fui estudar sobre a etimologia da palavra posicionamento, positio latim, que é colocação. E o mentum, ou mento, ou do latim mentum, que quer dizer apresentar resultados de uma ação. Diga resultado. Então eu entendo que posicionamento é quando você se coloca em um lugar para apresentar resultado. Posicionamento, diga posicionamento. É quando
eu me ponho em um lugar para apresentar resultados. Quando nós nos posicionamos na presença de Deus, quantas não são as obras que são feitas? Quando nós olhamos o texto de Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8, a Bíblia diz que ele propôs vem de propósito, ele propôs no seu coração não se contaminar, nem com os manjares, nem com a bebida do rei. Portanto, pediu ao eunuco para não se contaminar. Ele se posicionou ante a Babilônia, ele se posicionou ante aquilo que o inferno estava apresentando, ele se posicionou ante aos manjares, ante as propostas, ele se posicionou para servir a Deus, independentemente de fiscal. Lá não havia o líder de jovens, lá não havia o pastor Jeová, lá não havia o pastor Fábio, lá não havia nenhum grupo, nenhum tio, nenhum pai, ninguém para fiscalizar a vida daquele jovem. Mas independentemente da fiscalização, ele propôs no seu coração se posicionar diante de Deus. Hoje nós estamos precisando, como igreja, no geral, mundial, de posicionamento, independentemente da frieza geral, independentemente do relativismo cristão, independentemente das deturpações bíblicas e das heresias que têm surgido. Nós precisamos levantar um povo sarado, um povo posicionado, um povo que busca Deus, independentemente das circunstâncias. Aí você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você e eu vamos ver. É para ele é direito, né? Então vamos aplaudir direito. Você e eu vamos ver o que Deus vai fazer. Porque o eunuco estava preocupado com a sua vida. Ele, não, por favor, faça isso por nós. Deixe-no que nós comamos frutas, legumes. E aí a Bíblia diz que o estado de Misael, Ananias e Azarias, né? É isso mesmo? Meu Deus, perdi os nomes aqui, gente, fugiu. Mas é isso. O estado daqueles homens era melhor do que aqueles que comiam as iguarias do rei. Deus vai fazer milagre quando você se posiciona. Deus vai fazer uma obra fantástica quando você se posiciona. Gênesis, capítulo de número 39, verso de número 9. Poti manda um WhatsApp para José. Poti manda um WhatsApp para José, provavelmente um nude. Provavelmente dizendo, olha, você e eu precisamos nos encontrar. Eu não sei, ela provocou, ela fez algo, ela estimulou. Eu me lembro de uma palavra do pastor Josué Gonçalves, que eu nunca esqueci na minha vida. Entre o estímulo e a resposta, o que você faz é o que determina a sua qualidade de vida. Eu nunca vou esquecer dessa palavra. Ele falou isso há muitos anos atrás, e eu peguei essa palavra para mim. Diga comigo, entre o estímulo e a resposta, o que eu vou fazer ou o que eu vou falar vai determinar a minha qualidade de vida. E mesmo com a provocação de Poti, diante de Poti, porque ela não tem nome, né? Era a mulher de Potifar, então eu apelidei de Poti. Diante da provocação de Poti, José permaneceu firme, porque ele sabe o que significa a palavra posicionamento. José não tinha pai perto dele, José não tinha irmãos perto dele, não tinha irmãos mais velhos. Oh meu Deus, como essa juventude ensinou a gente. Como essa juventude ensina a gente. Daniel, José estavam lá exilados a não sei quantos quilômetros da sua casa. Não tinha um tio, não tinha um pai, não tinha um pastor, não tinha equipe de jovens para visitar eles. E mesmo assim, eles se posicionavam diante da frieza geral. Mesmo assim, eles se posicionavam diante dos ídolos. Mesmo assim, eles se posicionavam diante da pressão. Mesmo assim, se colocavam de pé diante do seu Deus, porque ele vai e responde a Poti. Ele poderia ter feito atrocidades com ela, mas ele responde a ela: faria eu essa maldade contra o meu Senhor? O meu Senhor me pôs sobre toda esta casa. Não há ninguém, nem ele mesmo é maior do que eu, porque o mordomo vem do grego majordomos, quer dizer aquele que é o maior da casa, é aquele que coordena, é aquele que tem acesso à dispensa. E ele tinha esse poder, mas ele disse: ele não me colocou acima de você ou com você, porque você é esposa dele. Faria eu essa maldade e pecaria contra o meu Deus?
a Bíblia diz que ele é preso, mas diante de toda a frieza geral, diante da mentira que dizia, está morto, José está morto, José está morto, José está morto, viu? Você está sabendo que ele está morto? Você está sabendo que ele está morto? Você está sabendo que ele está morto? Deixa eu dizer uma coisa para você, a palavra do homem não é a última, a palavra que prevalece na minha vida e na sua vida é a palavra de Deus, porque enquanto eles estavam dizendo que ele estava morto, ele estava tomando posse do maior império da terra, como governador do Egito. Rapaz, estavam dizendo que ele estava morto, e ele tomando posse do governo do Egito. Oi. Não importa o que estejam falando de você, o que importa é que o teu posicionamento vai te levar à vitória em Cristo Jesus. O que importa não é o que as pessoas estão falando de você, porque às vezes as pessoas estão dizendo coisas a seu respeito, mas uma coisa eu tenho certeza, o que conta é o que Deus está dizendo ao nosso respeito. Pastor, Deus fala de nós de vez em quando, uai. Uai, como diz o mineiro, uai. Se a Bíblia diz que em Jó, capítulo de número 1, Deus começa a conversar com Satanás. De onde você veio? Eu vim de vaguear as terras e tal, e andar sobre elas. Viste meu servo Jó, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus fala de mim e de você para Satanás. A Bíblia diz, Apocalipse 10, 12 ou 12, 10. Me ajuda aí, a galera, essa agora eu estou em dúvida. Mas um desses dois textos está escrito que Satanás nos acusa de dia e de noite. Ele nos acusa de dia e de noite. De dia e de noite. Aqui, é esse mesmo. 12, 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada esta a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Satanás está falando de Deus, com Deus sobre nós. Deus está falando com Satanás sobre nós. Porque enquanto ele tenta nos acusar, Deus está ali para nos absolver. Enquanto ele tenta te acusar mostrando o teu passado, Deus vai lá e mostra Jesus, o divisor de água na sua vida, e apresenta a Satanás o seu futuro. E não é futuro de morte, é futuro de poder, é futuro de glória, é futuro de unção, é futuro de sabedoria em Deus. Nós não estamos aqui para andar como nós andávamos nas nossas práticas vãs do passado, não. Nós estamos aqui para viver poder de Deus nessa terra. Deus ainda está vivo, Deus ainda opera, Deus ainda faz milagres sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus ainda liberta o pecador, e eu estou aqui para ser liberta cada dia pelo Senhor. Eu e você estamos de pé nessa noite. A Bíblia diz, então, que Deus está falando de nós, conversando, dando testemunho acerca de nós, falando das nossas vidas. Eu citei dois homens, dois jovens, que deram posicionamento, e agora eu vou falar sobre um desposicionamento. Alguém que decidiu, em tempo em que os reis saíam para a guerra, ele decidiu acordar tarde e passear pelo palácio. Ele acordou tarde, quem tem mais de 40 anos vai se lembrar das coisas que eu vou dizer. Pegou, calçou uma sandália Kenner, colocou uma bermuda da Ciclone, uma camisa da Pacalolo, colocou um boné da Pier e foi dar uma... Quem tem mais de 40 anos, menos de 40 anos, você não vai entender isso aí. Você não vai entender nada, você vai dizer, o que é isso? Camisa da Pacalolo, ele colocou também, depois ele voltou e colocou um tênis do pé do atleta, colocou esse tênis e saiu e ficou passeando pelo átrio, pátio do palácio. A Bíblia diz que ele ali, num start, num momento, enquanto os reis iam para a guerra, ele saiu do que, gente? Da posição. Diga comigo, eu não posso sair da posição. Enquanto os reis saíam para a guerra, enquanto você tinha que estar no jejum, na oração, enquanto que vocês tinham que estar no monte, enquanto que você tinha que estar atento a 1 Coríntios 10, 12, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia, enquanto você deveria estar atento à palavra, enquanto você deveria estar calando a boca, falando menos, ouvindo mais, enquanto você deveria estar posicionado, ele vai e começa a olhar, perceba, ele sai da posição.
Ele sai, ele perde um posicionamento como rei. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que escreveu a maioria dos salmos. Um homem que tinha o poder, a graça de chamar a atenção de Deus através dos seus cânticos, através das suas orações, através das suas súplicas. Um homem que venceu, saiu lá de um local cuidando de ovelhas, venceu o gigante Golias, ele venceu batalhas, ele fez coisas extraordinárias, mas num dia, em um momento, ele saiu do posicionamento. Diga comigo, eu não posso sair da posição. Diga, eu não posso perder o posicionamento. Ele um dia, em um momento, eu sempre digo na igreja, sempre digo para mim mesmo, eu sempre digo na minha casa, você pode colocar, vai fazer 28 anos que eu estou nessa casa, 28 anos, eu posso colocar tudo a perder em 4 minutos. Eu posso colocar 28 anos a perder em 1 minuto. Eu posso colocar 28 anos a perder em uma mensagem de WhatsApp. Eu posso colocar 28 anos a perder em uma mensagem de direct. Eu posso colocar 28 anos a perder com uma resposta de um estímulo de alguém na rua que me fecha e me chama de alguma coisa. Eu posso pôr tudo a perder por causa de uma falta de posicionamento. Ei, Deus está chamando uma geração para se colocar de pé. Deus está chamando uma geração para ser vigilante, como o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 13. Ele diz, vigiai, vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente, sejam homens, sejam mulheres de Deus, e fortalecei-vos. A Bíblia diz que este homem, segundo o coração de Deus, vai lá, fica com a mulher, e mesmo sabendo que ela era casada, porque procurou saber dele, ela era casada com Urias, um dos valentes de Davi, que estava na guerra. Olha a falta de posicionamento, o que gera? A falta de posicionamento gera catástrofes arrebatadoras, que nós não temos nem noção, porque no Salmo 42, versículo 7 diz, que um abismo chama outro abismo, não satisfeito em ficar com ela, em tentando ocultar aquilo que tinha feito, então manda que trouxesse o soldado, e ali tenta embriagar, e o cara tão fiel que falou, eu não vou deitar com a minha esposa, eu vou ficar aqui na guarda, e Davi não sabia o que fazia. Então Davi, num abismo chamando outro abismo, com a falta de posicionamento, envia uma carta pelas próprias mãos de Urias, e faz com que ele seja morto ali no campo de batalha. Se nós fôssemos fazer um tribunal do júri, ele seria preso, ele seria julgado, e seria preso por homicídio qualificado, premeditado, com qualificadoras de motivo torpe, com qualificadoras de emboscada, com qualificadoras para ocultar um outro crime, ele matou outra pessoa, só qualificadora em cima de qualificadora, ele ia ser condenado com uma pena máxima, só porque um dia, no ano em que os reis saíam para a guerra, ele estava de sandália Kenner, bermuda da Ciclone, camisa da Pacalolo e de chapeuzinho da Pier, passeando pelo palácio, no lugar errado, na hora errada e fazendo o que não deve. Posicionamento te põe no lugar certo. Eu profetizo posicionamento para esta casa. Posicionamento te põe no lugar certo. Posicionamento te faz vencer princípios. Porque quando você quebra um princípio, você perde. Quando você quebra um princípio, você sai da posição, você perde o posicionamento. Olha como é que Satanás é inteligente, pastor Calil. Qual é a coisa que ele mais faz conosco na nossa infância? Com quem que ele faz a gente tretar, assim, logo na infância? Com quem, gente? Com quem? Com a nossa ascendência. A maioria das pessoas que estão aqui, quem sabe já tiveram ou ainda tem um problema com a ascendência. A Bíblia diz o quê? Honra o teu pai e a tua mãe,
para que tudo te vá bem e se prolongue os seus dias sobre a terra. Ele faz isso na infância, ele gera traumas, ele acaba com a paternidade que você tem, te coloca um espírito de orfandade, para que você perca o princípio da bênção de uma vida longa e próspera. Você quer ver o que Satanás faz para a pessoa que não está posicionada? Ele faz você tretar com o seu pastor. Ele faz você tretar com o seu pastor. Ele faz você ser rebelde ao seu pastor. Sabe para quê? Para que você perca cobertura espiritual. Não estou pagando nada, você não precisa pagar nada para mim. Olha o que Deus está revelando para a sua vida nessa noite. Ele está dizendo, não perca a sua cobertura espiritual. Você não tem que se levantar contra o seu líder. Posicionado se põe na direção do Senhor. E aí a palavra fala, eu tenho alguns minutos ainda. A palavra fala aqui em Atos capítulo 4, que no Atos capítulo 3, aconteceu que aquele homem que estava coxo, na porta formosa, de maneira milagrosa, ele ora para Pedro e João, né? Pedro e João, meu Deus, perdi aqui. Pedro e João, e diz, olha, esperando receber alguma esmola, a Bíblia diz que ele olha para eles, a pedido do próprio Pedro, e diz, olha, Pedro diz, olha, a gente não tem nem prata nem ouro, mas o que temos te damos, e levanta-te em nome de Jesus e anda. Acontece esse grande milagre, e através desse milagre, Pedro começa a pregar para a multidão. E prega aqui, prega ali, e está pregando. Já em Atos capítulo 4, no Sinédrio, ali o capitão da guarda chama eles, já encarcera eles. Ei, eles se incomodaram muito. A Bíblia diz, em Atos capítulo 4, versículo 2, ele diz que eles se perturbaram. A Bíblia diz que um homem posicionado, que estava ali, em Neemias, capítulo de número 4, um homem posicionado decide em 52 dias restaurar os muros de Jerusalém. A Bíblia diz que quando ele começa a restaurar os muros, Sambalá e Tobias se perturbaram. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando você se posiciona, vai gerar perturbação, mas não tema não. Não temas porque o Senhor é contigo. Não te assombres porque o Senhor é o teu Deus. É Ele que te fortalece. É Ele que te sustenta com a destra da sua justiça. Não temas, igreja, porque você vai incomodar muita gente. A pessoa posicionada incomoda muita gente. Gente, a pessoa tem carro, ela tem casa, ela tem beleza, ela tem relógio, ela tem joias, ela tem tudo. Entra você, você não tem nada disso, mas você tem um negócio chamado graça. Já percebeu que alguém se levanta contra você no seu trabalho, seja lá onde for assim, do nada? Quem já percebeu isso? Assim, eu estou doido, quem já percebeu isso? Levanta aí, gente, levanta a mão, não tem medinho não, não tem medinho. Quem já percebeu isso aí, gente? Você fala, cara, eu não fiz nada, eu não abri a boca, eu não falei nada, pelo contrário, eu olho para esse povo tudinho aqui, todo dia, estou aqui caladinho, dando testemunho, e aí as pessoas se levantando contra mim. É simples, é porque o que você tem, ele não tem, o que você tem de sobra, ele não tem nada, porque a graça de Deus, a multiforme sabedoria de Deus será conhecida de principados e potestades. A graça de Deus sobre a sua vida faz com que o inferno se incomode. Mas eu vou dizer uma coisa para você, se incomodando ou não o inferno, você vai prevalecer diante do inimigo. Você não veio ao culto da vitória na Igreja Batista Ebenezer para ser o culto da derrota, não. Você veio no culto da vitória sobre a sua vida, carregando a tua vitória. Vai incomodar, mas você vai prevalecer, porque o que está em você é maior do que o que está no mundo. E acabou. E aí, perturbaram-se. Posicionado perturba. Segundo, posicionado dá fruto. A Bíblia diz, na sequência, versículo 3 e 4, que eles ganharam quantas almas? 5.000. Quantas almas, gente? 5.000. Quantas almas, gente? 5.000 almas. Pessoa posicionada, ele tem que dar fruto. O posicionado dá fruto. O desposicionado, aquele que não tem posição com nada. Porque eu nunca vi isso hoje em dia, né? Hoje em dia, qual é o seu ministério? Não sei. Já viu isso, pastor? Qual é o seu ministério? Não sei. Para que você acha que você veio para a igreja? Não sei. Para que você acha que você veio ao mundo? Não sei. Ei, gente,
Epa, eu não tenho nem púlpito para pregar, ninguém me convida para pregar. Opa, espera lá, você tem uma agenda na Bíblia. Existe uma agenda para mim e para você. Isaías 61, o que era com Jesus agora é conosco. Está aqui para a gente fazer. Jesus está nos usando, mesmo porque eu sou co-herdeiro de Cristo. João capítulo 14, verso 13 em diante, diz que eu sou co-herdeiro de Cristo. E também Romanos capítulo de número 8, a partir do verso 14, também diz que eu sou co-herdeiro de Cristo Jesus. Então, se eu sou co-herdeiro, eis que o Senhor me ungiu e te ungiu, para pregar a palavra aos pobres, colocar em liberdade os cativos, trazer visão aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí a sua agenda, Marcos capítulo 16, verso de número 15, ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E eis que os sinais seguirão aos que crerem. Olha aí outra agenda que eu te dei. Olha, eu vou te dar outra agenda. Mateus capítulo 18, versículo 28. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que serei convosco até a consumação dos séculos. O Senhor é com pessoas posicionadas, o Senhor é com pessoas que têm ministério, o Senhor é com pessoas que dão frutos, o Senhor é com pessoas que se colocam à disposição de Deus. Ei, existe poder na tua casa. Por quê, pastor? Porque pessoas posicionadas, elas têm poder na vida delas. A Bíblia diz então que o capitão e o chefe do sinédrio chama eles para conversar e diz: com que poder? Com que poder vocês fizeram isso? Com que poder essa senhora saiu da situação que ela estava vivendo? Com que poder você era cego e perdido, sem Deus e sem Jesus, e hoje você congrega na Igreja Batista Ebenezer e recebe a palavra de Deus? Com que poder eu estava lá nas boates da vida, lá no passado, vivendo uma vida de promiscuidade, uma vida de devassidão, dos campares e uísques da vida, e hoje eu estou pregando o Evangelho aqui nessa casa, e você está vendo um milagre andante falante. Com que poder? Pedro então tomado, cheio do Espírito de Deus. Sabe o que é que falta na nossa vida? Espírito Santo de Deus. Sabe o que é que falta para a gente prosperar? Espírito Santo de Deus. Sabe o que é que falta para a gente vencer a depressão? Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus entra na minha vida e na tua vida, algo diferente acontece. A Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo de Deus, começa a falar de Jesus para os caras. Sabe aquele que vocês crucificaram? Sabe aquele lá da Galileia, o Nazareno? Sabe aquele que era pedra, que foi rejeitada pelos seus edificadores? Sabe aquele que vocês crucificaram? É por causa do nome dele que nós fizemos o que fizemos. Não fomos nós, mas foi ele. Posicionado tem poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Pessoas que estão posicionadas, elas entram num culto desse e saem cheias da presença do Senhor. Mais cheias ainda. Pessoas posicionadas saem diferentes da casa do Senhor. Você não pode entrar aqui e sair do mesmo jeito. Você tem que entrar aqui e sair, meu querido, rejubilante, porque a palavra é como uma espada de dois gumes. Ela separa alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos do coração. Ela vem e nos renova. A palavra do Senhor é que traz vida, é que alimenta, que ressuscita mortos. Porque quando Deus pega Ezequiel, capítulo 37, e lá existia um vale de ossos secos, secos não, sequíssimos, e quando Deus chega para ele, filho do homem, pode esses ossos ressuscitarem, viverem? E aí o filho do homem diz, Senhor, tu sabes? Então profetiza, a palavra liberada do Senhor é sobre a sua vida. O haja de Deus lá de Gênesis acontece nesse lugar e nessa noite. Haja vida, haja cura, haja libertação, haja renovação. Você sai daqui e vai levar para a tua casa aquilo que Deus tem determinado para a tua vida. Haja renovo do Senhor nessa noite. Haja batismo com o Espírito Santo. Se essa boca nunca mais falou em línguas, ela vai falar nessa noite. O haja de Deus está aqui. O haja de Deus está aqui. Diga para o seu irmão, o haja de Deus está aqui.
Pessoas posicionadas, elas são ousadas. Versículo de número 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João. O que é a ousadia? Atrevimento. Tem alguém atrevido que você conhece? Tem algum atrevido que você conhece? Algum atrevido? Atrevimento, audácia, coragem. Nós estamos vivendo em um tempo de perseguição oculta, subentendida. E se você não tiver coragem, você se cala, você cede, você deixa. Nós não negociaremos os nossos princípios, nós não negociaremos os nossos valores, nós não negociaremos, nós respeitamos todo ser que vive na terra, nós respeitamos todas as pessoas, nós respeitamos que cada pessoa tem o seu direito de escolher o que ela quer ser, mas nós não vamos negociar os nossos princípios, nós não vamos negociar a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma só, a palavra que começou lá em Gênesis, ela vai se completar em Apocalipse. A Bíblia diz que céus e terra vão passar. Mateus capítulo 24, a partir do verso 34, não me lembro se é o 35, se é o 36, mas a palavra de Deus, ela permanecerá para sempre. A Bíblia diz que o teu relógio vai passar, a Bíblia diz que o seu carro vai passar, a Bíblia diz que a sua roupa vai passar, a Bíblia diz que a sua casa que você construiu durante tantos anos vai passar, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. 1 João, capítulo de número 5. 1 João, capítulo número 5, verso de número 15 em diante, diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, pois a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida é do mundo e passa com o mundo, mas aquele posicionado que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Você vai permanecer na presença de Deus, você vai permanecer na presença de Deus. Aquele que está posicionado, ele tem que ter ousadia, ele tem ousadia. Posicionado não precisa de curso de direito, não que ele não possa fazer, eu estou fazendo também. Posicionado não precisa de curso de teologia, posicionado não precisa nada, ele só precisa de uma coisa: Espírito Santo de Deus na vida dele. A Bíblia diz que eles eram indoutos, a Bíblia diz que eles não tinham tanto conhecimento, mas existe o segredo, pastor, que eu descobri nesse texto de todo o ministério. O segredo de todo ministério que se avança em grandes rotas, o segredo de ministério, o segredo do ministério de louvor, o segredo do ministério missionário, o segredo do pastoreio, o segredo está aqui. Está aqui. Versículo de número 13, 13 ainda. Eles eram sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o segredo de qualquer ministério, que o segredo de qualquer boa paternidade, que o segredo de qualquer pessoa íntegra, reta, temente a Deus, se desvia dos mal, é o que, pastor? É que ele esteve com Jesus. Sabe por que eu estou pregando aqui? Porque eu estive com Jesus hoje pela manhã, às 3:30 da manhã. Sabe por que o pastor está de pé? Porque ele estava com Jesus, esteve com Jesus e estará com Jesus. Sabe por que nós conseguimos conquistar alguma coisa? Porque nós estamos com Jesus. O posicionado está com Jesus. O posicionado anda com Jesus. No caso aqui está mostrando que eles andaram com Jesus, que eles estiveram com Jesus. Então o Senhor está trazendo para nós, hoje a revelação é: nós temos que estar com Jesus pela manhã, nós temos que estar com Jesus meio-dia, nós temos que estar com Jesus à noite. Nós não podemos estar com Jesus só no culto de domingo, só no culto da vitória. Nós não podemos abrir a palavra de Jesus só no momento em que o pastor Jeová pede para abrir a palavra. Não, nós temos que abrir a palavra de manhã, de tarde, de noite. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus, como diz Isaías 55, 10 e 11, é como chuva do céu que cai da terra, que cai na terra, e antes não volta vazia,
mas ela produz um negócio, ela produz um negocinho. Que negócio é? O fruto que tem que produzir. Sabe por que eu e você precisamos da palavra? Porque sem a palavra não há fruto, sem a palavra não há produção de frutos na nossa vida, mas quando a palavra está, haverá, eu libero essa palavra nessa noite sobre a sua vida, haverá fruto, haverá árvores frondosas que darão sombra, haverá frutos sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, haverá, meu querido, tudo aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E por último, versículo 19, quando uma pessoa é posicionada, ela é posicionada, e acabou, independentemente do que tentarem fazer você se calar, independentemente se tentarem fazer você se calar, independentemente se a sua família diz, vem o crentinho, lá vem isso, lá vem aquilo, independentemente da perseguição no trabalho, independentemente da perseguição na faculdade, independentemente da perseguição na escola, independentemente de qualquer coisa, você tem que ser posicionado. E a Bíblia diz que esses homens responderam, porém, Pedro e João, julgai-vos se é justo, porque eles disseram que não era para falar mais de Jesus, diante de Deus, obedecer antes a vós do que a Deus, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Vamos falar todo mundo juntos aqui, gente? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. Vamos falar de novo? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. O posicionado não para de falar de Jesus. O posicionado não para de falar daquilo que ele tem visto, daquilo que ele tem ouvido. O Senhor vai encher a tua boca. Meu querido, ararai, soromanegai, show. Deus vai encher a tua boca para você falar. Deus vai encher a tua boca para você liberar palavras na tua casa. Deus vai encher a tua boca para você profetizar. Deus vai encher a tua boca para você falar dele. Ai pastor, eu não tenho capacidade, eu sou pequenininho. Meu querido, a minha Bíblia diz, a sua Bíblia também diz, em 1 Coríntios, capítulo de número, 1 Coríntios, capítulo de número, perdi a referência, gente. Jesus amado, fico tão triste quando eu perco uma referência. Mas lá está escrito que Deus chama as coisas loucas deste mundo para confundir. O cara mais doido do que eu, estou aqui pregando a palavra para um povo tão bonito igual vocês, gente. Deus chama as coisas loucas, as doidas desse mundo, para confundir as sábias. Deus chama as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus chama as coisas que não são e as desprezíveis para confundir as que são, querido. Deus chamou você, para de dizer que você é fraco de Maré Delci, não sei o que tem a ver a irmã Delci, né? Tem alguma Delci aqui? Para de dizer que você é pobre de Maré Delci, não, diga simplesmente, se Deus me chamou, Ele me capacita e Ele me envia. Eu libero uma palavra que se Deus te chamou, Ele vai te capacitar e Ele vai te enviar a você fazer, sabe por quê? Porque você é um posicionado na presença de Deus. Vamos aplaudir de pé o Senhor.